Gente, ó, a gravação já começou, tá certo? Beleza. O grupo que vai apresentar já está aqui? Já Já, estão já, apresentando, né? já, Ótimo. já. Então, vamos em frente. Beleza. Podemos começar? Sim. Então, Sim, vamos nessa. Vocês estão visualizando? Sim, sim. tá Você quer aparecendo. testar para passar o slide para ver se está passando certinho? Maria Eduarda. Isso, Tá foi. passando. Então tá. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Monique Oliveira dos Santos, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, e o nosso grupo ele ficou responsável em apresentar o tema de estudo do caso controle. O Opa, áudio. foi o meu, mas já resolvi. Pode continuar. Tá, então o nosso grupo ele é composto pelas discentes Cíntia Carolina Silva Gonçalves, Maria Eduarda Pontes Cunha de Castro, Maria Rosa Melo Alves e por mim, Monique Oliveira dos Santos. Pode passar, por favor. A nossa apresentação tem como objetivo principal apresentar os principais pontos do método observacional caso-controle e comparar a literatura sobre o caso-controle com a aplicação do método no artigo que foi selecionado para a nossa apresentação. Pode passar, por favor. Então, o estudo do tipo caso-controle é um estudo do tipo observacional, analítico, que tem como objetivo investigar a associação entre uma exposição em uma doença ou uma condição relacionada à saúde. Então, de modo geral, os estudos do tipo caso-controle trabalham com dois grupos, que são os casos, que são os indivíduos que possuem a doença, a condição de saúde, e os controles, que são os indivíduos sem a doença, que possuem o objetivo de comparar as características semelhantes entre os indivíduos, né? O estudo do tipo caso-controle possui um foco na identificação de exposição que pode estar associadas ao desenvolvimento de uma doença. Pode passar, por favor. Então, como eu havia falado anteriormente, são dois grupos, os casos, que são os indivíduos que possuem a doença ou a condição, e os controles, que são os indivíduos sem a doença, que vão servir de como um grupo para fazer a comparação. E a exposição, que é o objeto, entre aspas, de investigação do estudo. Pode passar. Então, de modo geral, a seleção de casos e controles devem seguir alguns critérios claros e o investigador, né, ele deve ter cuidado para evitar o viés de seleção. No caso dos controles, eles devem ser selecionados na mesma população de onde os casos surgiram e podem ser pareados por idade, gênero ou outros fatores que podem ser relevantes para o estudo. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho da iniciativa Strobe, que na verdade é uma iniciativa que foi elaborada, desenvolvida por alguns pesquisadores e contém uma síntese de alguns padrões que podem ser relatados em estudos observacionais de modo geral, que contém itens que devem ser descritos no método dos estudos observacionais, incluindo o estudo caso-controle. Pode passar, por favor. Então, aqui é a tabela que tem os itens, né, que devem estar descritos, e aí, de modo geral, a gente tem alguns itens que envolvem o título, os aspectos metodológicos, a apresentação dos resultados, discussão, de modo geral. Pode passar a parte da Strobe, por favor. Apesar disso, a iniciativa da Strobe, da ferramenta Strobe, ela tem mais caráter descritivo do método e ela não deve ser utilizada para fazer a avaliação metodológica dos estudos. Pode passar. Agora eu vou passar a fala para a minha colega Maria Eduarda. Não, é para Rosa. A Rosa. Para a Rosa, desculpa. Então, bom dia a todos. Bom dia, professor. Meu nome é Maria Rosa Melo Alves, como a Mônica já falou, sou orientanda do professor Marcos Prado. E esse artigo já tinha tido vivência com ele, que o professor tinha me encaminhado na época da construção do projeto, né, professor? Um artigo muito bom, também trata de gestantes, que é o objeto do meu estudo também, no doutorado, a minha proposta. Então, esse estudo, ele foi
Esse artigo foi publicado em setembro de 2013 pela editora PLOS. Essa editora aqui, PLOS, significa Public Library of Science. Então, na verdade, é uma editora sem fins lucrativos, e quando eu falo que ela é sem fins lucrativos, não quer dizer que ela seja gratuita. O acesso às pesquisas ela é gratuito, mas ela é baseada em um modelo em que há uma taxa para que os artigos eles sejam publicados. E pelo que eu vi, assim, né, óbvio que convertendo a nossa moeda não é muito baratinho, não, é caro. E essa editora, na verdade, ela tem, a PLOS, ela publica em 7 revistas. Uma delas é a PLOS One, mas tem PLOS Biologia, Genética, Medicina, são 7 revistas, uma delas é a PLOS One, onde está publicado o artigo, mas é uma revista que ela tem uma editora assim, que ela é altamente respeitada e é influente, mas o acesso é gratuito, mas tem que pagar para publicar, tá certo, gente? Então, e o fator de impacto dela, na verdade, ela foi crescendo ao longo dos anos, e em 2023 o fator de impacto dela foi 2,9. É um fator de impacto bem importante. Então, o que é que o artigo, ele traz aqui, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a revista, né? Então, o artigo, ele traz aqui um estudo de caso controle, então a gente já está vendo aqui que a doença que é o foco da pesquisa é a pré-eclâmpsia, então o nosso público, ele vai ser gestante, né? Sempre as gestantes, tá certo? Então, o que é que os autores eles trazem sobre a pré-eclâmpsia? Eles trazem que a pré-eclâmpsia ela é caracterizada por ser uma síndrome vascular multissistêmica, que ela é definida pelo início gestacional de hipertensão, proteinúria, e que esses eventos eles ocorrem geralmente após 20 semanas de gestação. Pode passar. Eu posso passar? Ah, não, pode passar. Então, qual que é o objetivo do artigo? Então, o objetivo seria examinar a associação, como o Monique falou, né, o caso controle ele parte da doença. Então, o objetivo do artigo seria examinar a associação entre infecções agudas maternas e o risco de desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, o que é que acontece aqui? Os autores eles trazem que uma característica fundamental da pré-eclâmpsia é que ocorre uma maior resposta inflamatória nas gestantes que desenvolvem essa síndrome do que as gestantes que cursam com a gravidez normal. Então, esse seria o objetivo geral do artigo. Pode passar. E como é que foi feito as coletas de dados? As coletas de dados, elas foram feitas em uma base de dados informatizada, onde ocorre o anonimato dessas informações. A base de dados é a General Practice Research Database, que ela traz dados eletrônicos baseados na população do Reino Unido. Então, é uma base de dados extremamente robusta, né? Existe o anonimato dos pacientes, né, que estão ali nesses prontuários, e ela é robusta porque ela traz mais de 10 milhões de pacientes que estão registrados em mais de 600 clínicas. Isso é bem importante, porque essa base de dados, ela vem para ajudar a compreender as causas das doenças e a desenvolver formas de prevenir e tratar essas doenças, por isso que ela é tão importante. A coleta de dados, ela aconteceu de 1º de janeiro de 1987 até 31 de outubro de 2007, então dá aproximadamente 20 anos de coleta de dados, e uma curiosidade sobre o banco de dados, né, a General Practice Research Database, é que ela, na verdade, ela iniciou nesse ano, em 1987, no ano que a pesquisa ela começou, então isso é bem importante. Pode passar. Então, quais que foram os critérios de inclusão para o trabalho, né? Então, seriam mulheres que tiveram seu primeiro parto, isso era bem importante, as mulheres elas precisavam ser primíparas, e elas precisavam ter pelo menos 13 anos na data do parto, então elas podem ter engravidado com 12 anos, mas na data do parto elas teriam que ter a idade de 13 anos. Elas precisariam ter tido a gravidez completa ou perto de uma gravidez a termo, né? Que os pesquisadores consideraram esse perto de uma gravidez a termo maior ou igual a 37 semanas, tá certo? E eles utilizaram os dados lá do General Practice Research Database, como a gente falou no slide anterior, de janeiro de 87 a outubro de 2007. Vai passar. Então,
para os critérios de inclusão, então, de exclusão. Então, se eu falei lá no inclusão que teria que ter mulheres que tiveram seu primeiro parto, então a exclusão era justamente o contrário. Então, estariam excluídas da pesquisa mulheres com evidências de gestação anterior, por exemplo, lá no prontuário dela, cesárea anterior, ou algum outro registro de parto anterior. E também mulheres sem evidência de pressão alta até aquela gravidez, mas cuja hipertensão que foi desenvolvida durante a gravidez, ela não se resolveu de 6 após 12 meses do parto. Aí eu queria trazer aqui uma observação com relação ao critério de exclusão, que na verdade não é um critério de exclusão, mas porque não foi excluído, porque não entrou na pesquisa, na verdade, mas que gestações que resultaram em aborto espontâneo ou interrupção, elas não foram consideradas aqui porque os pesquisadores entendem que para que ela estivesse exposta ao risco de desenvolver a pré-eclâmpsia, ela precisaria de uma gestação um pouco mais avançada, ou seja, geralmente a partir de 20 semanas, como eu falei no primeiro slide, e que esses eventos de aborto espontâneo ou interrupção ocorrem em um período anterior a esse período em que a gestante poderia estar exposta até a pré-eclâmpsia. Então, na verdade, não foi uma exclusão, mas elas não foram incluídas, e eu queria trazer só para complementar aqui essa orientação. Seguimos. Então, aqui, né? Então, como o Monique falou, a gente precisa fazer 2 grupos. Um grupo que tem a doença e outro grupo que não tem a doença, e para isso a gente precisa olhar a diferença entre esse grupo e esse, quem vai participar, quem vai fazer parte desse grupo, né? Então, o grupo caso, ele foi composto por todas as gestantes com diagnóstico clínico de pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome HELP, em primeira gravidez documentada e concluída no prontuário. Já o grupo controle foi uma amostra randomizada de gestantes sem diagnóstico de pré-eclâmpsia. Pode passar. E aí nós vamos para o pareamento. O pareamento, ele foi feito um caso para 10 controles. O fato de ter esse prontuário, esses dados uniformizados, ajudou bastante a pesquisa, até porque não é comum que o caso controle tenha esse quantitativo de pareamento, né, 1 para 10. E os próprios autores, eles falam que quando a relação de caso-controle, de pareamento entre caso-controles, ela excede 1 para 4, o ganho de potência, estatisticamente falando, é mínimo. Mas eu imagino que eles tenham feito esse pareamento porque eles dispunham de um banco de dados robusto que tinha, né, um fácil acesso, e por que não fazer, né? Então, a gente coloca aí que o número de controles excedeu em mais de 20 vezes o número de casos, mas que não é um pareamento muito comum, mas que aconteceu. Então, e o intervalo entre as datas de parto, ele foi de 12 meses, né, entre os casos e os controles, para garantir que essas datas elas fossem correspondentes, né, entre as gestantes caso e as gestantes controle. Pode passar. Então, com relação à idade gestacional, então, na ausência de informações precisas sobre o exato momento da gravidez, então foram utilizados o quê? Dados dos prontuários, que continham, por exemplo, a data do último dia da menstruação, que é o DUM, data a partir dos exames, né, data provável do parto, dados das consultas anteriores ao período gestacional. Isso tudo foi utilizado para fazer para ter uma ideia mais ou menos de qual seria a idade gestacional com mais precisão dessas gestantes. E a partir desses dados, os pesquisadores estimaram os trimestres aí, adotando uma convenção. Qual que seria essa convenção? Então, o primeiro trimestre seria o primeiro dia da última menstruação até a 13ª semana, o segundo trimestre de 14 até 26 semanas, e o terceiro trimestre da 27ª semana até o parto. Pode passar. Então, aí, com relação à exposição, a data índice que os pesquisadores utilizaram para os casos foi
o período de exposição de cada participante, então, ele teria começado a partir da data da última menstruação, né, e terminaria até a data do diagnóstico da pré-eclâmpsia, isso para os casos. Já para os controles, os pesquisadores utilizaram a data índice como a data em que como a data da mesma idade gestacional do caso correspondente lá ao diagnóstico da pré-eclâmpsia, que eles fazem o pareamento de casos e controles. Então, a data índice do controle, ela seria aproximadamente a data índice da gestante que estava pareando lá no caso, né? Mais ou menos isso. Pode passar. Aí é Duda, já, né, Duda? Sou eu, isso. Passo agora para a Maria Eduarda, que ela vai seguir com a apresentação, viu? Obrigada. Então, seguindo para a apresentação do trabalho, e a gente agora vai falar um pouquinho sobre os resultados que eles trouxeram. O estudo, ele trouxe, na verdade, eles avaliaram nesse período todo, o banco de dados, eles tiveram 3.362 gestantes com quadro de eclâmpsia, mas dessas, 1.533 foram as gestantes que cumpriram os critérios de inclusão do trabalho. E aí eles selecionaram 14.236 gestantes para o grupo controle, né? Que seriam aquelas gestantes sem quadro de pré-eclâmpsia. E a exposição, como a gente Rosa já falou antes, foi avaliar, então, as infecções maternas, e aí eles incluíram infecção do trato urinário, infecção do trato respiratório e uso de antibiótico. Tá? Essa coleta de dados no estudo caso-controle, ele pode ser feito através de entrevistas, questionários ou através de registros médicos, que foi o que foi realizado nesse trabalho. Como a gente parte, então, no caso-controle, da doença em si, a gente olha para trás, é um estudo retrospectivo, existe um risco importante de viés de memória, né? Porque os participantes, eles nem sempre podem se lembrar com precisão da exposição. Uma forma de reduzir esse viés seria a avaliação através de registros médicos que foram feitos na época, né? E com isso eu reduzo um pouco esse viés. Mas todo mundo que trabalha com pesquisa, que já fez trabalho retrospectivo, sabe a dificuldade que é em relação aos dados em prontuário, que muitas vezes a gente não vai ter esses dados completos. E a gente vai ver isso nos resultados desse trabalho na tabela, uma tabela mais adiante. Mas fora esse viés importante, que é um viés relacionado ao tipo de estudo mesmo, né? O trabalho em si, ele aborda e ele descreve alguns cuidados que eles tiveram para reduzir outros vieses na avaliação das variáveis, né? E aí, aqui, na hora, o artigo, ele descreve tudo bem, ele é bem detalhista, e aí aqui, às vezes, fica um pouco confuso em relação ao que ele falou como critério de inclusão e exclusão anteriormente, porque aí aqui ele traz outros critérios que eles acabaram utilizando para fazer a avaliação específica de algumas coisas. Então, para a análise de sensibilidade, eles falaram que excluíram gestantes menores de 18 anos, porque por conta do perfil fisiológico mesmo, que as gestantes mais novas, as mulheres mais novas, elas teriam características fisiológicas diferentes das gestantes mais velhas, histórico de hipertensão prévia, então aquelas gestantes que tinham hipertensão prévia foram tiradas, aquelas que a hipertensão melhorou logo após o parto também. Em relação ao diagnóstico de infecção, eles tiveram cuidado de incluir mulheres com pelo menos 6 meses de seguimento antes da concepção, para ter certeza que aquela infecção que estava sendo diagnosticada naquele momento, não era uma infecção que já existia previamente. Em relação ao diagnóstico de pré-eclâmpsia, que daí foi uma outra coisa que ficou confuso, porque a princípio eles falaram daquele período de coleta, mas o diagnóstico de pré-eclâmpsia mudou em 2000. E aí, por conta dessa mudança, eles acabaram decidindo incluir gestações a partir só do ano de 2000. Então, eles tinham um banco de dados bem maior, mas se eles incluíssem essas gestantes que tinham diagnóstico de pré-eclâmpsia antes de 2000, tinha sido um diagnóstico com critérios diferentes, e talvez essas gestantes não fossem diagnosticadas com pré-eclâmpsia no momento da análise. E aí, por conta disso, eles acabaram essa decisão de incluir só gestações a partir do ano 2000.
E em relação à avaliação da associação mesmo de infecção com início e gravidade da pré-eclâmpsia, eles analisaram separadamente casos que tiveram início de pré-eclâmpsia menores de antes de 34 semanas e depois. Mas eles falam que eles analisaram separadamente e viram que não teve diferença entre se o início da pré-eclâmpsia foi menos de 34 semanas ou depois, então assim, foi irrelevante. Mas eles tiveram esse cuidado na construção da análise, de fazer uma análise separada antes. Tá? E aí a principal medida de associação que a gente usa nos casos controle é o odds ratio, né? Que vai relacionar então a probabilidade de exposição nos casos versus os controles. A gente vai ver quando eu for mostrar aqui as tabelas que ele traz no artigo. Basicamente, se eu tenho um odds ratio acima de 1, eu sugiro que essa exposição pode estar associada ao risco de desenvolvimento da doença. Quando eu tenho igual a 1, não há associação. E quando eu tenho um odds ratio menor do que 1, isso sugere um efeito protetor. Então, eles fizeram uma regressão logística, calcularam o odds ratio, calcularam o intervalo de confiança de 95%, dividiram os grupos em caso controle, né? No caso, os casos gestantes com pré-eclâmpsia, no controle gestantes sem pré-eclâmpsia, e avaliaram a prevalência de ITU, infecção do trato respiratório, e uso de antibiótico em cada um desses grupos. Então, ele inicia os resultados trazendo as características dos participantes do estudo, e aí a gente vê aqui que essas pacientes, elas não tiveram uma diferença em relação à idade materna no parto, no momento do parto. Eram grupos semelhantes, com características semelhantes. Eles viram que em relação ao IMC pré-gestacional, o grupo de casos de doenças tinha um percentual maior de obesas, né, nesse grupo, mas, de novo, como eu falei antes, os estudos retrospectivos têm uma dificuldade de obtenção de dados, né? Então, a gente vai ver que nas tabelas das características das participantes tem um percentual alto de desconhecido, porque eram dados que não existiam no prontuário, né? Então, a gente vai ver tanto para o IMC pré-gestacional, como para o status de exposição ao tabagismo dessas mulheres, a gente tem um percentual grande, de 20% quase, nos grupos, e isso acaba dificultando um pouco essa avaliação. Então, ele traz essas características clínicas das pacientes, trouxe uma característica em relação ao número de consultas pré-gestacionais nas clínicas, que não houve diferença entre os grupos, para mostrar que o cuidado médico entre os dois grupos era semelhante. Foi uma tentativa que eles fizeram de mostrar que os grupos tinham características semelhantes, que poderiam ser analisadas, né, em comparação. E aí ele traz depois, então, a tabela, primeiro com a prevalência da exposição que a gente quer estudar aqui, no caso e no controle, e a gente vê que a prevalência, né, o percentual foi maior de uso de antibiótico em qualquer momento da gravidez nos casos, assim como diagnóstico de infecção urinária, quando a gente compara com o controle, né? O que não aconteceu para a infecção do trato respiratório. Então, primeiro eles avaliaram a prevalência, viu que percentualmente era maior nesses grupos, e aí eles fizeram cálculo do odds ratio para poder avaliar se realmente essas exposições poderiam estar associadas ao desenvolvimento da doença. E aí, quando eles avaliaram o odds ratio, eles fizeram o odds ratio da população toda e fizeram também um odds ratio ajustado, tirando algumas pacientes com algumas características. Diagnóstico de hipertensão prévio, diabetes, doença renal, presença de doença renal e gestações múltiplas. E não viu diferença, na verdade, quando eles tiraram esses grupos, o odds ratio ficou bem semelhante do que da população, do grupo caso geral, né, do caso do controle geral. Então, o que eles viram foi um odds ratio acima de 1 para uso de antibiótico e infecção do trato urinário, e um odds ratio de 9,91 para infecção do trato respiratório.
E aí, só para lembrar, né, que quando a gente vê o odds ratio menor do que 1, você pode associar um possível efeito protetor, mas é sempre importante a gente avaliar o intervalo de confiança. E quando a gente olha o intervalo de confiança, a gente vê que para a infecção do trato respiratório, a gente tem um intervalo de confiança muito variável, que vai de 0 até 1, mais de 1. Então, isso mostrando que essa variabilidade, não consigo dizer que isso aqui é um fator protetor. Então, o que ele levou em consideração, que a gente pode levar em consideração nesse estudo, realmente é o uso do antibiótico e diagnóstico de infecção urinária como um fator de risco aí para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. E foi essa a conclusão que ele teve no artigo, que a infecção urinária materna e uso de antibióticos na gravidez estariam associados a um maior risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas características do caso com Cíntia. Pronto. E dando seguimento, todo mundo consegue... Dando seguimento, né, ainda sobre o estudo, aí eles trouxeram na parte de considerações éticas, alguns pontos a gente levanta, e aí eles lá trazem, é um estudo bem detalhado, né, eles foram bem cuidadosos na descrição dos cuidados, a gente está bem resumido aqui, mas eles são bem detalhados nos cuidados que eles tiveram. Então, eles trazem que para a realização do estudo foi necessária a obtenção de um consentimento informado. Isso é bem parecido com o que a gente tem aqui, né, com o nosso TCLE. Eles também garantiam a confidencialidade dos dados dos participantes, até porque, como acho que foi Rosa que falou logo no início, né, do GPRD, e eu entendi esse GPRD como se fosse parecido assim com o nosso DataSUS, né, porque é uma base robusta, talvez o deles mais específico, porque inclusive eles conseguiam ir atrás, né, para pegar o consentimento, mas me deu essa bem próximo do que seria para tentar fazer uma analogia. E também eles fizeram essa avaliação de riscos e benefícios dos envolvidos, que também é algo que nós aqui também no Brasil a gente faz isso, né, até passar para os comitês de ética. E assim também como o nosso, os pacientes tinham o direito de optar ou não por usar, né, por não usar os seus dados anonimizados, quase que não sai. Isso aqui é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil a gente não conheço nenhum aí que não permite. Normalmente todos os nossos são anônimos, né? Mas lá eles têm essa opção de deixar ou não anônimos, né? E o estudo ele foi aprovado também, né, pelo comitê do GPRD, através do protocolo 7/094 e pelo London School, que seria também um comitê de ética. Eu entendo, né, a gente percebe que ele lembra muito como se fosse um comitê de ética deles lá, certo? Pode passar. E aí eu já venho para a parte da literatura agora, fazendo o comparativo, quais são as aplicações do estudo, né, dos estudos de caso controle, e quais são as áreas mais comuns. Essas daqui não se resumem a só essas, mas essas, né, são que a literatura traz como focos principais. Então, a epidemiologia das doenças infecciosas, e ela é importante nas doenças infecciosas justamente por conta de você tentar fazer essa associação, né, da exposição, você tentar identificar o que foi que causou aquilo, né, e até as possíveis consequências. Com relação aos surtos, a investigação de surtos, caso controle é bem, como é que eu posso dizer, recomendada, porque, né, são usados justamente para identificar a origem e os fatores que vão poder contribuir para esses surtos. Então, por exemplo, pode-se fazer um surto para identificar uma intoxicação alimentar. Então, né, em um restaurante, as pessoas se alimentaram e aí compara, né, as pessoas que foram afetadas, que seriam os casos, com as pessoas que não foram afetadas, que seriam os controles, e aí a traçar realmente se foi possível identificar que aquele restaurante, e às vezes até qual tipo de comida causou esse tipo de intoxicação. E os estudos de fatores de risco para doenças crônicas também, e isso até já caminha para a saúde pública, né? Porque quando se utiliza para esse tipo de estudo, esse estudo estuda-se os fatores que vão contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. Então, por exemplo, fazendo uma associação entre uma relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, que é sempre um exemplo muito utilizado nos casos controle, nos exemplos quando a gente dá exemplo de caso controle, né? É o câncer de pulmão e o tabagismo.
Pode passar. E aí, seguindo, não passou não, pelo menos para mim não pronto. E aí, seguindo, o que é que a literatura traz como principais vantagens? Então, como eu já tinha colocado aqui, a questão de doenças raras, ela acaba sendo uma vantagem, porque as doenças permite que possa se focar em indivíduos que já estão afetados. E como as doenças raras, o nome já está dizendo, são raras, você acaba tendo uma quantidade menor de pessoas, então acaba sendo o ideal. Então, um exemplo, a gente pode fazer uma análise de fatores de risco para uma doença genética rara, então, né, comparando fazendo o grupo controle, quem não tem a doença, então, chegando no que causou, né, na possível origem disso. É mais rápido e menos caro em comparação aos estudos de coorte, né? Então, os casos controles, eles acabam sendo com um custo menor, normalmente eles têm um custo menor e são mais rápidos, né, do que os estudos que são prospectivos, né, por ser retrospectivo, teoricamente, são estudos que podem utilizar o serviço, né, registros que estão ali, então acaba sendo mais, como foi esse caso, eles pegaram registros que já existiam, né, e permite a investigação de múltiplas exposições, né, ao mesmo tempo. Então, pode-se investigar vários fatores de risco que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o estudo pegando o exemplo do tabagismo, estudo que analisa o tabagismo, dieta e poluição do ar, por exemplo, como fatores de risco para doenças cardíacas. Né? Então, você tem essa possibilidade de, ao mesmo tempo, explorar na mesma unidade de tempo várias exposições diferentes. Pode passar. E, como nem tudo são flores, a gente segue, né? Então, quais são as possíveis desvantagens do método? Então, ele não permite estimar diretamente incidência e prevalência, né? Então, isso acaba, muitas vezes, sendo complicado por conta de ter a dificuldade de fazer uma relação clara entre quem, né? De captar, de selecionar bem esses casos controles e os casos e os controles. Então, nem sempre você consegue em que momento captar, em que momento eles foram expostos, então é uma desvantagem que eles consideram muito com relação a isso. Tem uma maior susceptibilidade, acho que foi até Duda que falou, não foi? Sobre o risco do viés de memória e de seleção. E justamente por ser um estudo muito retrospectivo, às vezes, você tem um risco da pessoa não lembrar, principalmente quando você faz entrevistas, né, questionários. Então, às vezes a pessoa não lembra o que aconteceu, se foi exposta ou não, né, ou pode fazer uma associação, a memória pode falhar, pregar uma peça e achar que foi exposto e não foi. E de seleção, justamente, a gente acabar colocando, né, selecionando de maneira errada quem seria controle, quem seria caso, ou se mesmo eles entram no estudo. E uma determinação retrospectiva da exposição pode ser imprecisa. Então, algumas coisas, nesse estudo que a gente utilizou, não teria essa desvantagem, digamos assim, em relação à gestação, porque você tem, um evento que é mais marcante. Mesmo assim, a gente tinha a questão da data de quando iniciou, mas a gente tem hoje exames que conseguem identificar mais ou menos quantas semanas tem. Mas, às vezes, exposições a uma radiação, né, alguma exposição que você não tem como medir, né, muitas vezes acaba sendo imprecisa e isso pode também gerar algum tipo de viés. Pode seguir. E aí a gente termina, né, essa parte nós usamos como referência, como literatura de referência a Fletcher, de epidemiologia clínica, que eu basicamente gosto muito. Uhum. Eu achava uma linguagem, né, uma linguagem bem acessível, principalmente para quem está começando em epidemiologia, e o artigo que foi indicado para a gente. Então, se alguém tiver pergunta, estamos abertos. Perfeito. Bom, gente, olha, muito obrigado ao grupo. Assim, eu acho esse artigo assim uma lição, né? Para mim ele é toda vez que eu leio eu aprendo um pouquinho, mas eu antes de falar eu abro a discussão do grupo com a turma. O que é que vocês acham?
como vocês veem eu acho que a gente tem dois focos aqui. Um que é o tipo de estudo, caso controle, que é um tipo de estudo muito interessante, tá? Até porque ele é barato, né? Então nós somos pobres, né? A gente vive num país pobre, num estado pobre, num município pobre, numa universidade pobre, então é um tipo de delineamento assim perfeito, né? Para desenvolver numa pós-graduação. E por outro lado a gente tem isso sendo utilizado com banco de dados, né? Então, e de uma forma super criativa, engenhosa, é quase uma engenharia, né? A gente vê que as coisas vão se encaixando. É bonito de ler a forma como eles organizam a ligação entre os bancos. Então, eu deixo a princípio que vocês discutam o que vocês acham, como vocês posicionam, o que vocês acham de pontos positivos, pontos negativos, fragilidades. O que vocês acham? Eu achei ele bem escrito, assim, que a gente percebe que quando a gente vai ler os artigos, né, tem alguns artigos que a metodologia ela é escrita bem rapidamente, e a gente percebe que eles tiveram o cuidado, até naquela sessão daqueles possíveis vieses, eles descreveram tudo bem certinho. Por conta dessa descrição... Maria Eduarda, eles escreveram a metodologia da forma como deve ser escrito. É que a maioria, professor, não é assim. Eu sei, horrível. Tem muito artigo, eu estava discutindo isso na matéria com o Ricardo Gugel, a gente estava lendo uns artigos e discutindo. E aí teve um que eu fui discutir sobre revisão sistemática, que eu fiz a primeira vez que eu pego um artigo que está tão descrito, a metodologia, porque muitas vezes você pega o artigo e ele a descrição está muito por cima, né? Uhum. E mesmo sendo assim, óbvio, a metodologia do caso controle é assim, mas para cada doença vai ter uma particularidade, né? Esses cuidados que eles descrevem com os possíveis vieses na avaliação são muito particulares da doença em si. Uhum. Então, aí eu achei bem interessante isso, assim, a forma como eles descreveram. Achei um pouco confuso só a questão dos critérios de inclusão e exclusão, porque ficou parecendo quando eu li, não sei se vocês não acharam isso, que tinha mais de... Eles fizeram uma coisa e depois eles saíram restringindo mais. Uhum. E aí eu achei confuso na hora que eu li. Eu, inclusive, eu acho que foi você que colocou isso. Eu escrevi aqui no meu... para tentar trazer isso. Na verdade... o que aconteceu? O que ficou confuso? É porque ele tem duas coisas importantes aí. Primeiro, o critério de inclusão e exclusão. E depois ele explica como ele fez a ligação entre bancos. Então ele não usou um banco só. Ele usou, eu acho que 3 bancos e fez uma ligação entre os 3 bancos. A gente chama isso de linkage, né? Então, na verdade, o que ele fez? Ele explicou como ele fez a ligação, tá? E como ele lidou com as especificidades de cada banco. Você está entendendo? Então, aí quando ele fez essa descrição, cara, ficou muito confuso mesmo. Aí deu a impressão que ele usou, a princípio, um critério de inclusão e exclusão, e depois ele acabou excluindo um monte de coisas que não tinha explicado anteriormente, né? Isso aqui é o problema da nova era que a gente está entrando, porque a metodologia de caso controle, ela foi idealizada, ela foi bolada para fazer com o paciente na tua frente, com a entrevista, né? Você ia entrevistar o paciente, você ia perguntar por isso é que tem o viés de memória, né? Porque você ia perguntar ao paciente. Nesse caso agora não existe mais viés de memória, porque você vai garimpar o banco de dados como ele está lá, como ele está registrado. Então, ele juntou uma tecnologia que foi elaborada numa época pré-informatização, tá? Onde você tinha que planejar, elaborar e se preparar para entrevistar um paciente junto com uma equipe, treinar a equipe, ir para entrevista e tudo mais. E aí o que aconteceu? A gente entrou numa era onde a gente tem um prontuário
eletrônico lá estabelecido. E no caso deles, desde 87. Ele tem um prontuário eletrônico desde 1987, acumulando milhões de pacientes, milhões de registros de consultas de pacientes. E aí eles estão lidando com as duas coisas, tentando trazer uma tecnologia que foi elaborada com o paciente em vivo na sua frente, tá? Para o momento atual. Então a gente está numa fase de transição. Provavelmente a gente vai ter no futuro, daqui a 5, 10 anos, novos tipos de tecnologias e formas de análises, tá? Mas por hora a gente está tentando unir os dois mundos, o mundo pré-informatização e o mundo prontuário eletrônico. Então a gente está tentando transformar o prontuário eletrônico numa fonte de informação, e que isso é muito interessante, né? Agora a gente tem várias fragilidades, isso tudo traz fragilidades, e ele vai descrevendo as fragilidades. Isso é que é legal. Assim, quais foram os problemas que ele encontrou nessa compatibilização da metodologia caso-controle com a utilização de 3 bancos de dados. E ele vai descrevendo todos os obstáculos que ele encontrou e como ele lidou com tudo isso. Por isso que ficou muito confuso. E aí, eu falei, mas eu não queria interromper Maricela falou, professor, ele precisa sair. Tá tudo bem, Maricela, tranquilo, fica bem tranquila quanto a isso. Mas e aí, o que vocês acham mais sobre o artigo? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho da minha experiência. Desculpa, Maria Rosa, tinha aberto o microfone. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência tendo contato com o artigo e com o tipo de estudo de modo geral, né? Uhum. Então, assim, eu trabalho muito com pesquisa qualitativa, e aí já é um pouco diferente, né? E aí, fora essa parte de estar em contato com a pesquisa qualitativa, eu acabo consumindo muito mais a parte dos experimentais, aí entre os ensaios clínicos, enfim. E aí eu já tinha tido contato brevemente com o estudo de caso-controle, mas assim, um contato mais superficial. Então, para mim, essa experiência foi bem interessante, porque as meninas destrincharam bem na apresentação, né? Eu acho que a turma conseguiu acompanhar desde a parte do método. A gente trouxe também, a Maria Eduarda, ela falou bem da parte da análise de dados, então a gente consegue ter uma experiência mais aprofundada, né? Então não fica, eu acho que até para a gente entender um pouco mais sobre a importância e a gente falar, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa entender isso, e pelo meu ponto de vista do que eu entendi, né, tem um caráter muito importante pensando em prevenção de doenças, né, já que a gente consegue identificar um pouco os fatores de risco. Então, assim, para mim foi uma experiência muito rica mesmo, até para consolidar um pouco a parte mais básica do tipo de estudo, entender a importância, já que é algo que eu tinha um pouco menos de contato. Então, só queria trazer assim a minha experiência bem positiva mesmo com a atividade que foi sugerida, né, passada pelo professor. Então, eu queria falar aqui sobre o artigo, né? Como a Duda falou, eu achei impressionante como eles conseguiram detalhar tudo, assim, porque muitas vezes isso tudo que o artigo fez, outros pesquisadores também fazem, mas na hora da escrita no artigo, eles não conseguem contemplar tudo que foi feito. Então, eles colocam critério de inclusão, critério de exclusão, e eles colocam, inclusive, porque é que determinadas gestantes elas não foram incluídas. Quer dizer, a gente não vê isso, não é comum no artigo, tipo, essa foi incluída e essa foi excluída, mas assim, tipo assim, a que nem foi incluída, eles também colocaram, e por quê? Isso é bem legal. Eu achei muito legal a proposta, até porque eles tinham esse banco de dados, então assim, eu achei muito legal, mas assim, pra gente, pra nossa realidade, é pouco reproduzível, porque a gente não tem essa ferramenta, né? A gente ainda tá naquela questão de questionário, no máximo, prontuário eletrônico, que eu não sei exatamente quais são os filtros que a gente consegue fazer nesse prontuário, que especificamente a gente consegue, né? Então, eu achei muito legal para a realidade deles, mas a gente precisaria fazer algumas adaptações no caso da gente tentar querer reproduzir. Mas, assim, o artigo ele é fantástico. E ainda tem um detalhe que eu estava lembrando aqui de uma situação, uma vez que eu participei de uma reunião com a equipe do Comitê de Ética numa faculdade que eu dava aula, e veio bem a questão dos estudos, falou-se não necessariamente de caso controle, mas se encaixa
que eram dos estudos retrospectivos. E a questão de utilizar o prontuário, aí as questões éticas, pode usar o prontuário, não posso usar o prontuário, já o paciente, quando interna no hospital, que assina aquele termo super genérico, dizendo que permite usar os dados, e aí a equipe do comitê de ética, ele passando para a gente que não, que mesmo ele assinando aquele termo, para cada pesquisa que é feita, é necessário um TCLE específico. Então, talvez a gente também ainda tenha dificuldade aqui no Brasil, porque imagina, a gente teria que sair atrás de cada pessoa para poder gerar um TCLE específico. Então ainda tem essa questão, que talvez aqui a gente tenha dificuldade, eu não sei como é lá no Reino Unido, né? Mas talvez já tenha, ou seja um pouco mais flexível, ou já tenha um termo específico que para eles lá é válido, mas aqui para a gente, se a gente for pegar prontuário, a gente for fazer um estudo tão específico como foi deles, a gente teria que buscar cada gestante e fazer com que elas assinassem o TCLE, né? Pelo menos é também uma questão que talvez dificulte um pouquinho mais, né? Deixa eu só, tem Renata e Maria Eduarda querem falar, mas deixa eu responder para Cíntia. Cíntia, olha, assim como o Comitê de Ética, o Comitê de Ética brasileiro permite que se faça trabalho com os bancos de dados e com o prontuário, tá? Tanto prontuário físico quanto eletrônico. Eu sei que permite. Agora, o que é necessário? É necessário que você faça um projeto, submeta o projeto ao comitê de ética. Oi, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, é porque tinha travado, dava travada. Tá. Então, que você pode fazer um trabalho usando, por exemplo, o banco de dados do DataSUS ou prontuários eletrônicos ou físicos, mas você precisa submeter o teu projeto ao comitê de ética, ele precisa estar muito detalhado e você precisa explicar ao comitê como você vai preservar a identidade, a identificação e as informações sensíveis que estão no prontuário. Por exemplo, o paciente ele pode ter HIV, ele pode ter tuberculose, ele pode ter Hansen, que são doenças estigmatizantes, entendeu? E que precisam ser resguardadas. Então, se você conseguir explicar ao comitê de ética tudo isso, que você vai preservar todas essas informações, o comitê vai liberar o teu trabalho, e dentro da plataforma Brasil tem espaço onde você pede a liberação do termo de consentimento livre. Eu conheço. Eu trouxe isso porque foi uma palestra do próprio comitê que trouxe essa... que eles mesmos debatem sobre isso, porque tem uma linha forte deles que acha que tem que ter específico, sabe? Tem. É que eu fui... Mas eu já fiz trabalho com prontuário. Eu fui presidente do comitê de ética da UFES, né, de 2017 a 2019, e fui para alguns congressos. Então, os comitês, tem comitês assim muito tem comitês tem comitês terríveis, né, que você leva 6 meses discutindo e tudo mais, e tem comitês mais flexíveis. Na verdade, tem algumas linhas mais complexas mesmo. Tem uns comitês que são muito filosóficos, né, e que... Professor, eu já tive trabalho que voltou por conta de título. Também. Sabe? Que por título, não era metodologia, a pendência era o título. É complexo. É que aí a gente entra, sabe? Aí eu coloquei porque foi uma experiência que eu tinha vivenciado, justamente numa dessas, e justamente a gente estava com alguns trabalhos em andamento, e aí quando veio isso, meio que... Sim. Uma ducha. Eu acho que é relevante. Mas, assim, de uma forma geral, assim, eu sei que tem comitês difíceis, mas de uma forma geral, o trabalho com prontuários eletrônicos no Brasil, ele é possível. É possível, não, eu fiz já. Beleza, ótimo. Então, Renata e Eduardo, eu acho que querem falar alguma coisa. Mas foi explicado. Oi. Na verdade, professor, eu ia falar exatamente isso que o senhor falou. Usou minhas palavras. Coincidentemente, o meu trabalho foi um trabalho retrospectivo. E a única coisa que eu posso falar em relação ao comitê de ética é a chatice necessária
para que o comitê de ética exista. Eu aprendi a respeitar, sabia? O comitê de ética. Eu sofri muito, mas muito. Foi assim, existem pontos na minha pesquisa de sofrimento. Um deles foi o comitê de ética. Mas eu aprendi a respeitar, porque quando eu respondi o que eles estavam me pedindo, eu consegui o que absolutamente tudo de forma muito ética, entendeu? Veja, por exemplo, o TCLE foi muito claro, eu acho. E o que eu aprendi nesse trabalho das meninas, eu sempre peço para essas aulas ficarem gravadas, porque é muito importante, depois de discussões, a gente voltar. Porque é um aprendizado muito grande essas discussões. E eu aprendi nesse trabalho das meninas a importância da escrita. E assim, na minha qualificação, isso foi muito colocado pelo professor Luiz Carlos, porque eu tenho uma certa facilidade de oratória, e a minha qualificação, a parte oratória, ele falou, eu me lembro das palavras dele, ele fez, você defende seu trabalho de uma forma linda na forma de falar, e na forma de escrever, dá vontade de a gente nem começar a ler. Ele falou assim para mim, então volte para o seu trabalho, esqueça a revisão de literatura, não volte mais para a literatura, é um conselho que eu lhe dou. Leia o seu trabalho e coloque nele o que você sabe sem interferência de ninguém. E eu fiz isso, e o meu trabalho saiu de 30 páginas, eu acho que para 90. Sem brincadeira, de tanto que eu escrevi e detalhei, escrevi. Então, eu acho que a dificuldade, na verdade, acaba sendo a gente que constrói, porque a gente está tão cansado que a gente não convence o comitê de ética a fazer o que a gente quer. Porque quando você fala, veja, eu preciso disso, porque eu vou lhe dar esse resultado, e eu me comprometo em não expor os pacientes, o comitê acaba te liberando. Eu tive uma liberação muito fácil. Para mim, o TCLE foi muito fácil. Inclusive porque eu peguei uma corte retrospectiva que o TCLE não tinha sido liberada para elas. E ele foi liberado para mim. Eu acho que é a forma de escrever. E a segunda coisa que eu queria falar, para aproveitar logo minha fala, foi em relação a caso controle. Tenho duas perguntas para fazer, mas que pode, se quiser, professor, deixar por último. Porque são perguntas mais elementares, sabe? São perguntas mais básicas. Nem sei se cabia nessa altura do campeonato. A primeira cabe sim. Não deixe de perguntar, não. A primeira pergunta é a seguinte. Acho que talvez eu já tenha até feito, mas é uma pergunta que vai e volta. Eu costumo falar que pesquisa é igual a inglês. Você nunca sabe e, de repente, você deslancha. Né? Pesquisa é assim. Então, é uma pergunta que sempre volta. Talvez já tenham me respondido. É a diferença entre corte retrospectiva e caso controle. E a segunda, e eu entendo que um parte da doença e o outro parte do fator de risco, mas eu queria clarear um pouquinho mais depois dessa brilhante apresentação das meninas. E a segunda coisa é uma fala de Maria Rosa, quando ela estava apresentando o trabalho da metodologia, que ela colocou assim, os critérios de inclusão, e quando ela foi falar os critérios de inclusão, ela fez, bom, sim, o critério de inclusão foi esse, o critério de exclusão é esse. E eu me lembro de uma explicação sua, em alguma aula passada, ainda nessa disciplina, que o critério de exclusão não é o contrário do critério de inclusão. Aí eu queria clarear um pouquinho isso também, porque para mim eu tenho dificuldade em relação a isso. Perfeito. Inclusive, quando Maria Rosa falou, eu escrevi, eu tenho uma listinha aqui de pontos, aí eu escrevi isso exatamente. Então, são 3 coisas que Renata falou, eu vou aproveitar e vou responder logo antes que eu esqueça. A primeira coisa, eu sei, o comitê de ética, ele ainda, eu acho que ainda precisa ele se ajustar um pouco. Eu falo isso porque eu sou pesquisador e assim, já uso muito comitê de ética e também já fui comitê de ética, tá? Então eu militei, vamos dizer, nos 2 espaços. E só que o comitê de ética é extremamente militante. Se você for num congresso de ética, você fica um pouquinho constrangido, porque de um lado tem os pesquisadores clínicos, que é aquela galera de mercado e tudo mais, vinculada à indústria farmacêutica. Isso é um pessoal que fica de um lado da sala. Do outro lado, e isso é muito nítido, fica o pessoal do comitê de ética. Parece água e óleo, eles não se misturam muito, convivem, falam com o outro, são até educados, mas vocês veem que existe um limite entre os 2 grupos.
E às vezes eu achava que eu pertencia aos dois grupos. Eu falei assim, meu Deus, que coisa estranha. Então, e o comitê de ética, o parecerista do comitê de ética, ele está lá para defender o participante da pesquisa. Talvez falte um pouquinho do acolhimento ao pesquisador. Eu acho que o pesquisador ele não pode ser visto como um bandido, né? Mas nós, enquanto a gente não consegue, o comitê de ética não consegue ser acolhedor ao pesquisador e ao mesmo tempo defender o participante da pesquisa, a gente precisa entender a função do parecerista em estar lá defendendo o ponto mais frágil da corrente, que é o participante da pesquisa. E que ele é frágil, tá? E eu percebo às vezes, por exemplo, eu já tive um grupo que fez um ensaio clínico e quando terminou a pesquisa abandonou o paciente, defendeu e foi embora. E a responsabilidade de continuidade do tratamento, entendeu? Quase a gente acaba esquecendo disso, né? Então, quando a gente propõe um ensaio clínico, o participante de pesquisa ele tem o direito de ir até o final do tratamento, mesmo que você termine a tua pesquisa, defenda e tudo mais, mas aquele paciente ele tem o direito e nós temos a obrigação de continuar atendendo e continuar dando o tratamento que ele necessita, custe o que custar. A gente acaba esquecendo tudo isso e o pesquisador, o pós-graduando, às vezes ele tem um botão liga-desliga que quando ele defende ele desliga e vai embora, entendeu? E o comitê de ética está lá para garantir o direito do paciente. Então, infelizmente, não há ainda um equilíbrio entre os dois lados. E eu acho que o comitê está lá muito para isso, para defender esse ponto frágil da corrente. Renata perguntou a diferença entre caso controle e corte histórica. Assim, uma confusão muito grande, viu, Renata? Assim, porque se usa muito corte histórica. Inclusive, eu fui para uma banca de uma aluna que ela usou o termo corte histórica, publicou numa revista internacional e eu não concordava. Assim, é muito delicado para uma banca criticar um trabalho que já foi publicado, né? Porque ela já passou por uma avaliação de pares, entendeu? Então, mas eu levei lá o livro texto e li o conceito de corte histórica. Corte histórica é basicamente uma coorte que já existe, tá? Que ela foi planejada para ser uma coorte e você faz uma avaliação retrospectiva de uma coorte que já existe, que é totalmente diferente de um caso controle, que o caso controle começa do fim e você tenta entender o que aconteceu no início. Então, o caso controle ele não foi planejado para ser uma coorte, tá? Então, ele começa do desfecho e a gente tenta entender retrospectivamente o que aconteceu com o paciente até esse desfecho. Numa corte histórica é uma corte que já existe, que está sendo acompanhada, que está sendo registrada como uma coorte e você avalia os dados que já foram coletados, entendeu? Mas a corte histórica ela foi planejada para ser uma coorte, entendeu, Renata? Sim, professor, entendi. Vale a pena, sabe o que? Dar uma lida no delineamento epidemiológico, tá certo? Então, os delineamentos, por exemplo, Fletcher, eu tenho um livro que isso traz de uma forma muito clara. Eu vou lembrar, eu tenho um livro aqui em casa, eu vou procurar pegar a referência e mandar para vocês, tá? Eu não me lembro Fletcher. Alguém falou do Fletcher, eu acho que foi Monique, alguém. Gente, ó, eu sou fã do Fletcher, tá? Fletcher é um grupo super antigo, eu acho que foi o primeiro. Eu fiz mestrado nos anos 2000, 2001, 2002 por aí, na Unifesp, que foi o centro
onde a Unifesp abriga o escritório da Cochrane do Brasil. Então, ele praticamente começou no Brasil a discussão sobre saúde baseada em evidências. E foi a época que eu estava lá na Escola Paulista fazendo mestrado que eu vi pela primeira vez evidência. E todo mundo falava evidência, evidência, evidências. O que é evidência? Foi o que eu comecei a estudar. Eu me aproximei lá do Álvaro Atala, que era o coordenador do escritório Cochrane do Brasil, e uma vez eu perguntei como é que eu aprendo epidemiologia clínica. Aí ele virou para mim e falou: você vai ler o Fletcher e Fletcher 8 vezes. Depois que você terminar a 8ª vez, aí você vai saber alguma coisa de epidemiologia clínica. E virou as costas e me deixou lá. Então Fletcher acho que foi um dos primeiros livros sobre epidemiologia clínica que eu li. Eu não cheguei a ler 8 vezes, que eu resumi. Eu acho que na segunda eu resolvi resumir para evitar ler tantas vezes. Mas eu acho que é muito legal, muito interessante, tá? Então, com relação ao que Rosa falou, na verdade a exclusão ela não pode ser o contrário da inclusão. Às vezes a gente encontra isso. É muito comum a gente estar numa banca de mestrado, doutorado, lendo um artigo onde a exclusão é o oposto da inclusão, mas na verdade são coisas diferentes. O que é o critério de inclusão? É a descrição da população-alvo, tá? O que é população-alvo? É o recorte da população que a gente está estudando. Eu uso sempre, por exemplo, aproveitando a saúde materno-infantil, né? Por exemplo, eu posso estar fazendo uma pesquisa sobre mulheres grávidas, então a minha população é mulheres grávidas, mulheres de 20, 30, 40, 45 anos, todas as mulheres grávidas do mundo fazem parte da minha população. Mas só que eu não quero estudar todas as mulheres grávidas, eu quero aquelas mulheres grávidas que são adolescentes, isto é, até os 19 anos, 18 anos, e que fazem pré-natal na unidade de saúde da família, na atenção primária. Tá? Então, eu não quero aquela mulher grávida de 35 anos, de 22 anos, nem eu quero aquela mulher grávida que faz pré-natal no consultório do obstetra. Eu quero estudar a população de mulheres grávidas adolescentes e que fazem pré-natal em atenção primária. Isso é um recorte. Então, o que é que eu coloco no meu critério de inclusão? Essa população-alvo. Tá? Então, eu vou estudar mulheres grávidas que têm diagnóstico de gravidez com idade até os 18 anos ou até os 19 anos, que fazem pré-natal com médico ou enfermeiro em nível de atenção primária. Então, esse recorte eu descrevo no critério de inclusão. Então, o critério de inclusão é a descrição da minha população-alvo, tá certo? E o que eu coloco na exclusão? Exclusão é tudo que pode causar danos, entendeu? Por exemplo, eu posso estar analisando um tratamento e que põe em risco a crianças ou idosos extremos. Então, eu excluo crianças com menos de 2 anos de idade e idosos acima de 75 anos. Por quê? Porque a minha terapêutica pode causar danos. De repente, é uma terapêutica que causa danos a mulheres grávidas, então eu excluo mulheres grávidas. Eu posso excluir pessoas com problemas cognitivos, porque não vão conseguir responder as minhas perguntas. Eu posso excluir pessoas que vão ter dificuldade de acessar o HU, por exemplo, é um paciente que mora no interior de Pernambuco. Eu vou precisar que ele volte daqui a 2 meses. Ele mora no interior de Pernambuco, ele não vai poder voltar. Então, eu excluo as pessoas que não moram no estado de Sergipe, entendeu? Ou não moram no município de Aracaju. Problemas logísticos. Então, nos critérios de inclusão, eu coloco pessoas que podem ter danos com a minha pesquisa, danos assim, podem ter efeitos colaterais ou até correr riscos, pessoas que têm problemas cognitivos, tá? E pessoas que têm problemas logísticos de acessar o ambiente de pesquisa, entendeu? Mas em tese, do ponto de vista metodológico, o ideal é que eu não use o critério de exclusão como uma negação do critério de inclusão, tá certo? Eu acho que é isso. Tá bom, Renata? Cumprido, eu respondi as
suas perguntas, beleza. Então vamos lá. Discussão. Quando a gente tiver esgotado as nossas discussões, eu entro na minha listinha de... Algumas coisas da minha listinha já foram discutidas. A Renata já colocou que sim. Ótimo. Obrigado, Renata. O feedback é importante, tá? Então, o feedback é importante tanto para mim em relação a vocês, como de vocês em relação a mim. O feedback é sempre importante entre nós. E aí, sim, o que vocês acharam mais? Tem algum ponto que vocês acham interessante discutir no artigo? Se não tiver, eu vou começar a minha listinha. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei na minha listinha é o seguinte. Inclusive entre nós, porque a gente faz muito trabalho com os bancos do DataSUS, tá? E aí Cíntia colocou algo sobre a anonimização, tá? Quando a gente trabalha com bancos de dados, assim, existem bancos de dados em todas na política, na geografia, na economia, na gestão, mas na saúde ainda é muito difícil a gente ter um banco de dados que dá conta de tudo. Então a gente acaba precisando juntar 2, 3 bancos. Por exemplo, a gente acaba trabalhando o SIM, né, junto com o SINASC, tá? O sistema de nascidos vivos com o sistema sobre mortalidade, ou então o CH com o SIM, usando os bancos do DataSUS, porque cada banco do DataSUS ele não tem todas as informações e a gente precisa de uma chave para fazer essa ligação, e a melhor chave é justamente a identidade do paciente. Então a gente precisa do nome, a gente precisa do cartão SUS, a gente precisa do endereço, do CEP, para tentar linkar os dois bancos. Assim, os bancos do DataSUS, publicados pelos DataSUS, eles não têm identidade, mas para isso às vezes a gente precisa recorrer ao Estado, ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado ou do município, que eles conseguem passar para a gente o banco identificado, antes de ter sido encaminhado para o DataSUS. Então o que eles fazem? Eles recebem os bancos, ele tem um banco em nível estadual, tá? Eles compilam o banco e depois mandam para o Ministério, tá? Esse banco, às vezes a gente consegue esse banco para trabalhar em pesquisa epidemiologicamente, e a partir desse banco a gente consegue vincular, a gente consegue unir. Esse banco não é anonimizado, ele tem nome e endereço. E é por isso que a gente precisa de liberação do Comitê de Ética para usar esse banco, tá? E não precisa solicitar termo de consentimento livre esclarecido, a gente pede liberação do termo de consentimento livre esclarecido, tá? Então existem bancos identificados no Brasil, tá, em Sergipe, e que a gente usa para pesquisa, e a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com esse banco, porque ele tem dados sensíveis, dados de diagnóstico, que isso não pode vazar, e se vazar a gente está com um grande problema, tá certo? Porque hoje existe legislação, lei para isso, e nós podemos receber processos graves em relação a vazamento de banco de dados. E isso é uma discussão que a gente precisa começar a fazer, inclusive em metodologia. Eu acho que eu vou começar a discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente chama de LGPD, tá? Entre nós, que isso também é importante. Eu acho que a gente tem discutido muito pouco. Então, e um dado interessante é que esse banco usado por esse artigo, ele iniciou em 87, e ele já iniciou pensando em utilização para pesquisa. Então, quando o paciente entra, ele é questionado se ele libera as informações do banco para utilização em pesquisa, e ele dá o consentimento ou não no momento da abertura do prontuário. Ele descreve isso. Isso é bem legal, isso já está previsto desde 87. Imagina, gente, um banco que está acumulando informações sobre o paciente desde 87,
e originalmente ele já foi pensado para pesquisa, tá? Ele já foi bolado, já foi elaborado, não só do ponto de vista administrativo, mas ele já foi pensado que em algum momento as informações ali dentro iriam ser utilizadas para pesquisa científica. E além disso, ele é validado para isso. Ele coloca que os bancos eles são periodicamente validados. Então, as informações utilizadas para a construção de conhecimento científico, elas precisam ser validadas, tá certo? E isso é muito importante. Aí vocês me perguntam, e nós aqui no Brasil? Por incrível que pareça, nós temos inúmeros bancos no Brasil, como o CH, CIA, SINASC, SINAM, Ciscolo, né? Então tem inúmeros bancos no Brasil e a gente acaba trabalhando cientificamente esses bancos, e alguns deles estão validados na literatura. Se vocês procurarem o CH, CIA e o SINASC, por exemplo, sim, tem várias validações na literatura científica mostrando o quanto a gente pode utilizá-lo para pesquisa e até onde ele é confiável. Por exemplo, em que regiões do Brasil ele tem um preenchimento mais completo que outros, entendeu? Tudo isso ele já está mapeado e ele é periodicamente mapeado. Isso é bem interessante também. Então, hoje nós temos algum conforto em utilizar vários dos bancos do DataSUS para pesquisa, e a gente tem como garantir ao leitor e à comunidade científica que a gente está utilizando dados confiáveis, dados que podem ser utilizados para pesquisa. Diga, Maria Rosa. Seu microfone está fechado. Primeiro, eu queria agradecer a explicação. Realmente eu tinha conhecimento dessa questão de que os dados de inclusão não são necessariamente os de exclusão. Mas acho que foi na hora de expressar, na hora de falar. Eu sei. Mas é bom para a gente vigiar, né? Porque para a gente vigiar a nossa fala na hora das apresentações, né? E aí, eu ia falar com relação aos dados, os SINANS, né? Eles são muito legais, mas, assim, as informações lá estão sempre muito corretas, mas o que eu percebo, assim, em contato com as equipes de atenção básica e vigilância epidemiológica aqui no nosso estado, é que existem, aqui no nosso estado, municípios que são muito silenciosos com relação às notificações. Então, o que pode acontecer nesses bancos de dados aqui, particularmente dentro da minha experiência, que não é muito grande, é claro, mas é que os agravos, muitas vezes, eles são subnotificados, né? E aí tem locais que são silenciosos, não porque não tenham a presença daquele agravo ali, mas é por conta da subnotificação e acaba que compromete, né, assim, os resultados, né? Sim, compromete, sim. Às vezes... e quando a gente vai trabalhar com banco, a gente percebe o quanto é frágil. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre pé diabético no CH, primeiro, não existe o CID pé diabético, tá? E aí eu comecei a perceber que havia uma utilização muito inadequada dos CIDs para identificar algumas doenças. Então, é uma fragilidade muito grande. A gente tem que ter muito cuidado ao usar banco de dados. Não é tudo que a gente pode usar, eu concordo. Então, mas pode. A gente precisa usar. Eu acho que a gente tem uma grande discussão mundial sobre isso. Existem alguns países que já estão criando uma política de chave única para garantir essa ligação e até mesmo a validação e uma espécie de garantia de registro mais fidedigno, justamente porque eles já estão prevendo que em algum momento eles vão usar tudo isso até mesmo para treinamento da inteligência artificial, né? Como é que a gente vai treinar códigos de inteligência artificial com dados imprecisos? Então a gente vai ter um resultado ruim. Então, só para mostrar a vocês o período de transição em que a gente está. Provavelmente daqui a 5, 10 anos a gente vai ter um aparato de acúmulo de informação eletrônica, digital, muito mais fidedigno, muito mais validado, até porque a gente precisa disso
para treinar os códigos de inteligência artificial, tá? Eu acho que isso é importante a gente começar a discutir, e a discussão desse artigo vai um pouco nessa direção. A exclusão eu já falei, critérios de inclusão e vinculação dos dados eu também já falei, o odds e o risco relativo. Então é só lembrar para vocês que o caso controle, a gente tem um delineamento fantástico, mas tem alguns problemas. Ele surge quando a gente não consegue fazer um estudo de coorte. Então, na verdade, o caso controle surgiu por quê? Porque os estudos de coorte, eles são grandes, caros, longos, e nem sempre eles são apropriados para doenças raras, né? Então, o caso controle surgiu nessa situação, só que ele tem alguns problemas, e um dos problemas é que a gente não consegue avaliar a incidência. Já que a gente não consegue avaliar a incidência, a gente não consegue avaliar risco. Então, o risco ele não é claro no caso controle, e por isso que a gente usa odds. Odds é chance. Chance não é risco. Inclusive no vídeo lá do canal eu discuto um pouquinho a diferença de chance para risco. E o que acontece? Matematicamente o odds o odds ratio se aproxima do risco relativo quando a doença é rara. Por exemplo, quando a doença tem uma incidência menor que 10%, o valor de odds se aproxima muito do risco, tá? Então é por isso que a gente avalia odds no caso controle, para substituir o risco relativo. Então o odds ele não é a oitava maravilha do mundo. É uma avaliação, a matemática difícil de ser entendida por nós. Mas de qualquer forma, quando a gente está trabalhando com uma doença rara, por exemplo, até mesmo um diabetes que tem uma incidência menor que 10%, o odds acaba se aproximando muito do valor do risco relativo de forma matemática. Por isso é que a gente usa o odds, tá certo? Isso é importante lembrar, porque às vezes eu estou em banca e eu pergunto: por que você usou odds? Aí as pessoas falam: não, porque eu fiz regressão logística. Olha, fazer regressão logística não é justificativa para eu usar odds, né? Então, se eu posso usar risco relativo, sempre eu devo usar risco relativo. Inclusive, existem métodos matemáticos que eu posso usar risco relativo quando eu estou fazendo regressão logística. Eu falei sobre consentimento e anonimização. E uma coisa, alguém falou sobre a questão do tabagismo e o câncer de pulmão, né, que são exemplos clássicos de caso controle. Mas tem recentemente um exemplo muito legal do caso controle, que foi a questão do Zika e a microcefalia, tá? A Fiocruz de Recife, eles fizeram, quando começou a haver a epidemia de microcefalia há uns 6, 7 anos atrás, eles descobriram, né, que o agente etiológico poderia ser o Zika vírus através de um caso controle. Então eles fizeram um caso controle e descobriram que havia uma possibilidade muito grande de que o Zika vírus pudesse ser o agente etiológico que estaria influenciando o aumento da incidência de microcefalia. Inclusive no YouTube, eu vou procurar depois esse vídeo, tem um vídeo de uns 10 minutos onde os pesquisadores da Fiocruz explicam como foi feito o caso controle naquela época. É muito legal. Eu acho que se vocês forem no Google, vocês conseguem encontrar esse vídeo do YouTube. É genial, tá? Vale a pena dar uma olhada, até para vocês entenderem melhor o caso controle e é isso que eu vou falar depois, e as suas potencialidades para a gente, porque é um delineamento barato, gente. Ele é um delineamento que está ao nosso alcance em termos de recursos, né? Na verdade, a gente trabalha às vezes com financiamento zero para pesquisa, né? Eu acho que poucos de nós nessa sala estão com financiamento para pesquisa. Eu acho que os 90% de nós
se não 100%, está trabalhando com o próprio bolso por enquanto, né? Então, muitas vezes a gente não tem condição de fazer uma coorte, um ensaio clínico caro, e algumas vezes é mais factível a gente elaborar um caso controle, tá? Porque o caso controle é um delineamento rápido, certo? E um delineamento muito mais barato do que um ensaio clínico ou um estudo de coorte. Por outro lado, a gente tem o risco de vieses, né? E o viés de memória é sempre o mais lembrado. Eu sempre comparo muito. Olha, se eu for perguntar a alguém que está doente o que almoçou ontem, ele vai lembrar. Por quê? Porque existe uma dieta, ele está em dieta, ele não pode comer gordura, não pode comer sal, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas quando eu vou perguntar a uma pessoa saudável o que a gente almoçou ontem, antes de ontem, a semana passada, provavelmente a gente não vai lembrar. Então, isso é que é viés de memória, tá? E o viés de memória, ele afeta muitas vezes muito mais o grupo controle, que é o grupo que está sadio, que não tem a doença, do que o grupo caso, que o grupo caso ele tem uma dieta, né, porque ele está doente. Então, o viés de memória é muito importante, é por isso que o caso controle, embora seja um delineamento super legal, barato, mas ele não é simples, ele é complexo, a gente precisa planejar, a gente precisa pensar, estudar, porque a gente precisa reduzir ao mínimo esses vieses, e é por isso que a gente usa os registros, né? O prontuário, o registro de ambulatório, cartão de criança, prontuário de atenção primária, tudo isso é importante porque para diminuir o viés de memória, tá certo? Então isso precisa ser discutido com vocês. E alguém falou sobre a utilização desse banco na nossa realidade. Pois ele é possível sim. Os bancos do DataSUS, eles são complexos, eles não são muitas vezes, Maria Rosa já falou que tem uma fragilidade no registro de diversas formas, não só do grupo de trabalho, como também do pessoal técnico-administrativo que dão entrada no banco, né? Então, a gente tem dois grandes problemas. Primeiro, o pessoal operacional, que faz o atendimento, médicos, enfermeiros, que fazem o atendimento à recepção do paciente, que às vezes não registra. E tem um outro nível, que é o pessoal técnico-administrativo, que dão entrada, porque muitas vezes o médico enfermeiro eles colocam no prontuário físico, ou na ficha, né, física, e passam para o técnico administrativo da entrada no sistema de informação. E às vezes você tem esses dois níveis que podem registrar inadequadamente a informação. Pois não, Maria Rosa, você ia falando. Professor, o senhor falou tudo. É exatamente isso que acontece aqui no estado, pelo menos com os agravos que eu faço a triagem das gestantes aqui do estado. É exatamente isso. Quando eu ligo para falar normalmente seria com a vigilância epidemiológica, que é responsável pela notificação dos agravos. Assim, o senhor não tem noção dos absurdos que eu ouço. Assim, é para falar sobre isso, isso aí quem faz é o administrativo. Assim, eu fico assim capaz de morrer, mas assim, existe uma fragilidade muito grande, o senhor falou tudo, é exatamente isso, na maioria dos municípios, hoje aqui no estado, quem tem feito esse serviço é o administrativo. E o administrativo terceirizado, e um administrativo terceirizado, e um administrativo... Pega o papel assim, vai no... tem que fazer e faz de qualquer jeito, né? Então é um terceirizado, às vezes semi-analfabeto, porque o que Maria Rosa está falando é vigilância epidemiológica dos municípios, entendeu? De Muribeca, Telha, Riachão do Dantas, entendeu? É um terceirizado, muitas vezes, que mal sabe ler e escrever. Então a gente tem uma fragilidade grande que precisa ser corrigida rapidamente, porque a gente está perdendo oportunidades de pesquisa científica que pode trazer mais saúde para a população, né? Então isso é grave, isso precisa ser discutido entre nós também.
Rosa, diz aí, Maria Rosa, pode falar. Eu tô falando demais, né? Não, Aí só não, pra não. ter uma ideia de, assim, como que é difícil. Nós trabalhamos com toxoplasmose e aí a gestora da pasta de toxoplasmose na Secretaria de Estado da Saúde e a gente observando que, assim, eu tenho vários casos lá na bancada do Protege e esses casos não chegam na notificação, né, lá na Secretaria de Saúde. Então ela falou, olha, Rosa, todo caso que você informar o município, você informa para mim também, porque se o município não entrar em contato comigo, eu vou entrar em contato com o município. Vocês imaginem como é difícil, quer dizer, eu tenho que informar o município deveria ter esse fluxo já, eles devem me notificar, eles têm que notificar. Como eles não fazem, ela faz, então mande para mim também, que se eles não entrarem em contato ou não notificarem, eu vou entrar em contato com o município. Só para a gente entender como é difícil, né? Não, e o pior, é assim, num mundo tão digital e a gente ainda tem problemas absurdamente analógicos, né? Então é um absurdo a gente. Eu tô trabalhando agora numa pesquisa que a gente está trabalhando com a PAC de oncologia. E aí pronto, a gente vê as loucuras que a gente tem e que poderia, se fossem bem utilizados, olha só os ganhos em informação que a gente podia ter para delinear políticas públicas e tudo mais. E a gente está com esse vácuo, né? Assim, nós temos uma grande potencialidade de dados, mas muito mal aproveitada por questões puramente administrativas. Eu acho que isso é uma pena. Mas tudo bem, são coisas que a gente precisa. Mas de qualquer forma, é possível a gente delinear um caso controle utilizando bancos do DataSource. Isso é possível, a gente tem feito. É claro que com fragilidades, que a gente com muito cuidado para que a gente não tenha um resultado ruim. Inclusive, vocês podem ver uma coisa interessante. Esse trabalho é genial, é lindo. Para mim, eu acho ele perfeito para discussão em sala de aula. Mas se você perceber bem, o resultado é muito... ele se perde. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? É um trabalho assim, tem uma engenharia tão grande, metodologicamente tão rico, para um resultado, uma conclusão relativamente assim. Mas que conclusão é essa, né? Ele chega, é frustrante. Você quando chega, é um filme assim fantástico, tem uma interpretação demais, mas quando você chega no final do filme, foi bem isso na hora de montar os slides que eu disse, meu Deus, eu vou apresentar essa conclusão aqui. Eu ainda fui ler de novo, não é possível que não tem mais nada, era só isso, né? Assim, é um filme genial, cheio de conflitos, mas com um final xoxo, né? E isso é interessante, né? Mas ele é muito legal, ele tem uma metodologia assim, perfeita para discussão em sala de aula. Mas é isso, a Michelle colocou que a discussão foi rica e foi uma boa apresentação, foi mesmo. Eu gosto muito. Eu sempre gosto de discutir esse artigo porque ele é muito, muito, muito rico. Então, beleza, gente. Então, eu acho que tem mais alguma dúvida, mais algo a ser colocado em sala de aula? O que vocês acham? Então, comigo está tudo bem. Temos quase 1h30 de discussão. Eu estou muito satisfeito. Eu agradeço a presença de todos. A nossa discussão está sendo gravada, tá? Eu vou parar a gravação agora para renderizar.